Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o combate ao colesterol alto. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos conferir também as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete, a enquete do dia. Você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo. A alta taxa do colesterol ruim, o LDL, é um dos principais responsáveis pelo processo de aterosclerose, que leva ao aumento do risco do infarto do miocárdio e também ao acidente vascular cerebral, o AVC, mais conhecido como derrame. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, grande parte das pessoas que têm o colesterol alto tem por conta do estilo de vida inadequado. Além disso, obesidade, sedentarismo e alimentação rica em gordura são algumas das causas, E outras pessoas têm o colesterol alto também por conta da sua genética. Por isso, nem sempre a dieta ela é suficiente para controlar o colesterol. Para nos ajudar a entender com mais propriedade o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Roberto Alecrim. Dr. Roberto é cardiologista do Hospital Santa Joana e também da Unimed. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra como o conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar Manuel Alex, como é que ele descobriu o colesterol alto e o que é que ele fez para melhorar o dia a dia. Confira! Fomos conhecer o Manuel Alex. O conselheiro tutelar de Jaboatão dos Guararapes tem 45 anos. Há 15 começou a combater o colesterol alto. O primeiro sintoma a aparecer foi o surgimento de uns carocinhos na pele. Fora isso, ele não teve nenhum outro sintoma, mas depois do exame de sangue, as taxas estavam bem altas. Foi quando a gente entrou no processo de tratamento, até porque a médica, a pessoa até ia me internar, porque 4.000 de triglicerídeos não é uma coisa normal, e 1.800 de colesterol também não. A pessoa até ia me internar, mas eu não sentia nada, não tinha sintomas, não tinha tontura, não tinha nada, a não ser os caroços que apareceram nos braços e na perna. Diante da confirmação, os remédios passaram a fazer parte da rotina de Alex. No começo, a coisa mais difícil de todo o processo era respeitar o horário da medicação. Você não tem o hábito de tomar medicamento todos os dias e pela manhã e à noite, E aí, de uma certa forma, muda a tua rotina, E você tem que estar se policiando, tem que estar se agendando. E aí a gente colocava lembrete na porta da geladeira para poder... E além do medicamento, a gente foi encaminhado para a endocrinologista, na qual também mudou o hábito alimentar, todo nosso, onde a gente deixou de comer coisas que estavam prejudicando a minha saúde e passamos a comer coisas realmente que beneficiassem a minha saúde. A alimentação de quem tem colesterol alto é importantíssima para não agravar os problemas. Alex teve que abrir mão de muita coisa que ele amava comer e também teve que abandonar o sedentarismo e começar a se exercitar. Eu gostava muito de comer coisas gordas, feijoadas, mão de vaca, picanha, a parte da gordura, que era a parte mais gostosa que tem, E de repente você se vê longe de tudo isso, Passa a comer um peito de frango grelhado, sem óleo, uma carnezinha grelhada sem óleo, um feijão macaça, um arroz integral, um macarrão integral. Então você muda todo o teu hábito alimentar. E além disso, a endocrinologista ainda mandou que fosse fazer exercícios. E aí a gente já procurou um cardiologista, já fez alguns exames, já entrei numa academia, e caminhadas. E até hoje a gente vem mantendo, apesar que de vez em quando a gente dá uma relaxadazinha, mas isso é que faz com que a gente possa manter uma taxa normal. Apesar da medicação diária e alimentação restrita, Alex diz que, diferente do que muitas pessoas pensam, alguém com colesterol alto vive sim uma vida normal e aos 45 anos ele está em um de seus melhores momentos no que diz respeito à saúde.
Aquilo que você fazia que era errôneo, você passa a corrigir e aí você tem uma vida normal. O medicamento não tira a minha maneira de viver, né? Pelo contrário, eu tomo todos os dias e passo a ter uma vida normal. Então, eu retomei, insisti ainda mais nos exercícios, claro, tudo com orientação do meu cardiologista, de um personal, né? Não é de qualquer forma, né? É uma caminhada no mínimo de 1 hora por dia, e aí o resultado é esse aqui que vocês estão vendo hoje. Pois bem, como acompanhamos agora, né, o Manuel Alex falou que é possível ter qualidade de vida, né, viver um dia a dia normal, tendo esses cuidados. Ele descobriu o colesterol alto, procurou ajuda e essa ajuda ela foi determinante para que ele mudasse muitos hábitos no seu dia a dia e para que voltasse a ter qualidade de vida. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o assunto, vamos trazer muitas dicas para você que está em casa nos acompanhando, mas a partir deste momento a gente abre espaço do programa para você participar, para você interagir conosco. Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. A enquete do dia vai ser lançada para você ligar para a gente e responder aqui a seguinte pergunta. Olha só, você sabe dizer qual é a sua taxa de colesterol? Sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa disponível a partir de agora para você interagir aqui com a gente. Você liga, responde aqui a nossa pergunta e também manda sua dúvida sobre o tema no 3424-1547 e 3424-1977 também já está disponível essa segunda linha interativa. Se você tem acesso à internet, pode também entrar na nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, você pode responder nossa pergunta, deixar também sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, pode mandar também já a sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819, mande aí quantas perguntas você tiver, daqui a pouquinho o nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia constatou que os níveis de colesterol elevado atingem cerca de 4 em 10 brasileiros adultos. Isso significa cerca de 60 milhões de pessoas, ou 40% da população. O estudo ainda revelou que aproximadamente 10% da população nunca fez exame de colesterol e quase 70% só realizou o exame após os 45 anos de idade. Segundo dados de uma outra pesquisa, da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, essa pesquisa foi divulgada em 2016, foi realizada no país, e os índices deram elevados também do colesterol são mais frequentes em mulheres, segundo essa pesquisa, os índices elevados, Índices elevados são mais frequentes em mulheres, 25,9%, mais do que nos homens, 18,8%. A gente vai seguir com o programa para aprender um pouco mais sobre o assunto. Vamos trazer muitas dicas para quem está em casa e tem curiosidade em saber como é que se controla o colesterol, por que é importante ter essa preocupação. Primeiro quero dizer que o Dr. Roberto Alecrim, cardiologista, é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Fique à vontade, doutor, para falar de um tema muito interessante. Antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui da rede, essa organização. O programa em si, o alcance que tem no programa é fantástico e agradeço muito pela oportunidade que vocês oferecem a gente como profissional e aos nossos ouvintes. Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, ela já está aqui no nosso estúdio, vai nos ajudar a compreender melhor a temática, a Cristiana Menezes, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, esse tema é um tema que é bastante interessante, causa muita confusão na cabeça dos consumidores, da população, e principalmente com aquela ideia antiga que ovo não pode, agora ovo pode, enfim, o que é que pode, o que é que faz, Então, esse tema, eu agradeço o convite, e acho muito interessante interagir, principalmente com os cardiologistas e outros médicos, de outras áreas. 40%, a estimativa segundo essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 40% das pessoas no nosso país têm colesterol elevado. Vamos explicar primeiro para quem está em casa o que é o colesterol. Hoje é o dia de combate ao colesterol. A gente tem colesterol bom e ruim, qual que a gente deve combater? Vamos explicar melhor para quem está em casa, doutor. Perfeito, Waldson. Vejam, o colesterol é uma substância absolutamente fundamental para o nosso organismo. Para se ter noção da sua importância, todas as células
são compostas por membranas e na sua composição existe o colesterol. O colesterol faz parte das unidades funcionais, que são as células dos vários sistemas do organismo. Então ele precisa existir no corpo, como também ele faz parte da síntese dos sais biliares, que favorecem a digestão dos alimentos, não é? Enfim, os órgãos vários, existem um acúmulo suficiente de gordura entre alguns órgãos que os protegem contra os impactos naturais da nossa vida. Imaginar um atleta que não tivesse, durante, por exemplo, hoje, o impacto durante uma luta, a proteção de alguns elementos orgânicos, estruturas orgânicas serosas que têm gordura, é absolutamente impossível imaginar sem. O problema é o excesso. O excesso do colesterol, com todo esse convite que existe, né? Você tem que o colesterol é uma substância produzida pelo fígado, e quando você já tem essa quantidade suficiente que o organismo produz, você dá um acréscimo maior na ingesta excessiva, é natural que você vai ter um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, você favorece o aumento de um grande vilão, que é o chamado LDL colesterol. Na realidade, existem várias partículas de colesterol, HDL, o IDL, o VLDL, o LDL. O LDL é o grande vilão. Ele, alto, é um risco isolado para a doença cardiovascular. O HDL é a contrapartida. Ele, alto, vai contrabalancear e combater o LDL. Então, hoje, os números que você trouxe são realidades terríveis de se encarar, né, e a gente não pode fugir dela. O pior de tudo é que quanto mais a gente faz, quanto mais se trabalha, parece que as pessoas pouco entendem e absorvem isso. E de que forma, né, a nutrição ela pode auxiliar tanto na prevenção como no combate a esse colesterol elevado? Então, tem várias formas, né? Eu acho que é muito importante entender que o pior em relação à alimentação, quais são os alimentos realmente vilões? São os alimentos industrializados que usam gorduras, eu posso até dizer assim de uma maneira mais simples, que são como se fossem gorduras artificiais. Porque o ovo, por exemplo, é um dos alimentos mais ricos em colesterol. Eu acho que só perde para o fígado mesmo, o fígado animal, né? As vísceras. São alimentos. E se de fato esses alimentos, há tantos anos atrás, que eram consumidos assim, sem medo, e as pessoas não tinham tantas. Claro que são vários fatores, é multifatorial. O que é que a gente nota do passado, da alimentação do passado para a alimentação atual? Os alimentos industrializados, esses entraram e parece que ficaram mesmo na nossa vida, né? Tanto que a gente agora está fazendo a campanha desembale menos, né? Descasque mais, que é a forma que a gente está tentando educar a população a usar o alimento mais natural. Então, todo alimento processado que a gente já compra no supermercado, o que é que a pessoa precisa entender? Para que aquele alimento dure na prateleira, ninguém quer comprar um alimento que se estrague rápido. Nem a indústria pode produzir um alimento que se estrague rápido, porque senão não vai ficar caríssimo, fica inviável. Então, ele precisa de conservantes, e um dos conservantes que se usa é a gordura. Então, se usa o sal, que é outro vilão, e se usa o sal, a gordura, né, o açúcar. Então, vejam, esses conservantes, eles são muito vilões. E o problema é a quantidade. Um aliado da gente, do ser humano, são as fibras. Por que o ser humano? Porque o ser humano come... A fibra de que a folha, a casca, o talo, está em vários alimentos, né? Principalmente, obviamente, frutas, verduras e legumes, que é o grande desafio. Então, esses alimentos, a fibra, ela tem a capacidade de absorver, que é colar. Por exemplo, a gente pode fazer uma experiência em casa. Quando fizer uma feijoada daquelas assim, bem extravagantes, gorda mesmo, exageradamente, tudo errado, deixa ela ferver, deixa aquela nata de gordura e deixa ela esfriar um pouco. Quando aquela nata de gordura fica em cima, pega uma folha de couve ou uma folha de alface e passe ali em cima. Você vai ver que a gordura vai colar na folha. Do jeito que a gordura cola na folha da feijoada, a gordura cola na folha que a gente come. E aí eu brinco assim, numa linguagem muito simplória, entra na boca e sai no cocô. É simples. Então, entrou o colesterol, mas ele saiu o colesterol. Ele não entrou
como eu digo na brincadeira, né, no português errado, ele não entrou para dentro, não foi absorvido, tá certo? Então, esse processo já é um processo que ajuda, por isso que a aveia é apontada como favorecendo, porque as glucanas, né, que são as fibras, e tem uns nomes difíceis, não precisa se preocupar com nada disso. Comeu frutas, verduras, legumes, alimentos do reino vegetal, naturais, então eles vão colar a gordura do que você comeu, porque às vezes é mais fácil adicionar alimentos do que tirar alimentos. A gente falou, né, no começo do programa, se o organismo ele absorve, né, o colesterol e ele permanece ali no corpo, tem o processo de aterosclerose, doutor. O que é que seria isso, para explicar para quem está em casa? A gente falou que potencializa o risco de infarto, de derrame, né, de várias outras doenças. Vamos raciocinar da seguinte forma, prática e objetiva, Waldson, que é dizer que as artérias do organismo, né, e dentre elas eu lembro as artérias que irrigam órgãos nobres como o coração e o cérebro e todo o aparelho corporal do tronco, mesentério, artérias de membros inferiores, são vasos que originalmente são preparados, né, durante a vida uterina para a condução do sangue. O sangue que carrega o oxigênio. E outras substâncias absolutamente necessárias à nossa vida. Bem, no momento que você tem o acúmulo de colesterol ruim, de gorduras, para que todos entendam, ocorre um depósito dessas substâncias que estão em excesso. Aonde é que o organismo vai eliminar o excesso? Como ela lembrou, pelo ritmo intestinal, no tubo digestivo, com as fezes, e quando não se elimina esse excesso, ocorre um acúmulo. E esse acúmulo, por muitas ocasiões, preferencialmente preferem as artérias do corpo, artérias nobres. E gradativamente ao longo da vida, porque o nosso organismo é sábio, ele tenta eliminar o excesso. Mas há um momento em que a ingesta é tão grande e outros fatores de risco são paralelos e associados, que o organismo já não dá mais conta. E você vê isso no biotipo, né? Na obesidade, não é? na hipertensão, no desenvolvimento clássico da síndrome metabólica, no desenvolvimento do diabetes, que são situações adquiridas ao longo da vida. Quando essa artéria, que vem sofrendo essa agressão ao longo dos anos, sofre um processo de oclusão por depósito dessas substâncias inadequadas, você tem a estagnação do sangue, a trombose. Então, nada mais é do que, Waldson, um processo inflamatório, progressivo, que leva à aterotrombose, favorecendo ou ao infarto, ou a isquemia cerebral, ou a doença cerebral hemorrágica. A Cristiana falou, né, que é muito importante se alimentar com fibras, né, mas tem uma preocupação ainda maior quando se alimenta muito de fibras, tem que estar preocupado também com a hidratação, porque o excesso pode trazer uma constipação, por exemplo? Então, é porque quando a gente fala no pilar da alimentação balanceada, né, aquela ideia, eu digo que nutrição e direito tem nutricionista a nutrição e o direito são duas profissões que têm a balança como símbolo, né? Porque é exatamente aquele peso, aquele equilíbrio. Então, a gente não pode pesar muito a mão num item só, né? Então, não tem necessidade de ser, eu vou agora comer muita fibra, aquela fibra mais seca, né? Tem dois tipos de fibra na dieta, né? Vários, mas assim, simplificando, a gente tem uma fibra que é mais seca, que é a fibra de casca, a fibra da aveia, a fibra do farelo de trigo, né? Que eu digo que é uma fibra seca, que forma uma bucha até na nossa boca. E tem aquela fibra mais hidratada, que é a fibra das frutas. Então, veja, a natureza é tão sábia, né? Como a gente já entendeu há muito tempo, que ela tem tudo. A gente é que precisa saber usar e balancear. Agora, tem gente que diz assim, Cristiano, a fibra, diz assim, eu não suporto comer folha crua. Mas como as folhas cozidas, a refogada eu como. Cebola, por exemplo, é uma grande maravilha. Então, a cebola é o alimento que tem o grupo que ama e o grupo que odeia. Então, se é do grupo que ama a cebola e odeia folha, então, coma muita cebola, cebola cozida, cebola refogada, cebola triturada, porque aquela fibra
mesmo que ela esteja quebrada por um liquidificador ou por um processo, claro que é melhor mastigar, aquela teoria toda. Existe o bom, o ótimo e o possível. Comecemos pelo possível. Então, o possível é, mexa na sua feira. Comece a jogar, a não engolir lixo. Eu brinco que, quando eu converso com um paciente, eu digo assim, se você não pode se lavar, você não deve se sujar. Então, se você não pode comer o que limpa você, você não deve comer o que lhe suja. Pelo menos vamos ser mais inteligentes. Se você não pode tomar um banho, você vem trabalhar, não pode tomar um banho, para que você vai pisar na lama? Né? Então, você evita a lama. Então, evita as porcarias, evita... Eu digo que todos aqueles alimentos que são deliciosos, que gastam muito dinheiro com publicidade, que quando você bota, aquilo explode, não se iluda. Provavelmente é venenoso. A natureza, ela não produz nada viciante. Assim, nenhum alimento, eu estou falando, né? Porque tem muitas drogas que são viciantes, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de ingredientes. Então, não tem nenhum alimento que você diga assim, eu sou viciada em laranja, viciada em cenoura. Ninguém é viciado em alimentos naturais. Porque ele não tem nenhum ingrediente tão intensamente... até o café que a gente gosta, que é natural, ele não é tão natural. Porque ninguém é viciado em comer o grão de café. A gente é viciado no processo, a gente, que eu digo, quem gosta muito de café, o chocolate, são alimentos até bons, mas eles são processados, são industrializados. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Criança pode ter colesterol alto? De acordo com a nutricionista clínica funcional e especialista em nutrição e saúde na infância e na adolescência, Bia Dorásio, mesmo sendo mais comum em adultos, aumento dos níveis de colesterol tem aparecido com muita frequência em crianças. O problema é o risco do desenvolvimento de doenças relacionadas ao coração. A elevação do colesterol já na infância acontece devido aos péssimos hábitos de vida, como alimentação inadequada, sobrepeso e obesidade, além de fatores genéticos e comportamentais. Segundo a nutricionista, o que contribui para o aumento do número de crianças com colesterol alto são o excesso do consumo de alimentos ultraprocessados, como é o caso de refrigerantes, salgadinhos, doces, associados à falta de atividade física, pelo fato das crianças passarem muito mais tempo em tablets, no celular ou em televisão. Agora a gente volta ao estúdio para falar um pouco mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Nesse caso, a gente nem vai apontar, né, o alimento só como responsável por conta dessa elevação do colesterol, porque o alimento não vai sair do supermercado e entrar automaticamente na despensa das famílias. Então, atenção, pais e responsáveis também, né, os responsáveis pelas crianças que estão com esse nível elevado de colesterol, vamos repensar, porque fica mais fácil, né, tratar do hábito alimentar quanto antes melhor, né? A gente apresentou a Cristiana como nutricionista clínica e ela é nutricionista clínica adulto e infantil também. Então os responsáveis precisam de mais atenção, né, doutora? Pois é. A criança, ela é muito seduzida facilmente por qualquer atrativo. É uma fase em que eles começam a trocar muita convivência social. Então, aprende com um, aprende com o outro. E é preciso que os pais tenham muita tranquilidade e muita certeza e firmeza do que, de fato, é um veneno. Falam muito daquela cadeia de fast food, que é bem famosa, né? Não vou nem dizer o nome, mas todo mundo já está com ela na cabeça. E Deus me diz assim, não, porque o café da manhã de lá é bom. Para que você vai levar o filho para um lugar que já é feito para seduzir o filho a comer lixo? Né? Só que aí a gente remete à geração dos pais. Então, os pais que estão na faixa, aqui em Recife, de 30 a 45 anos, foram crianças em que, outro dia, uma família estava me dizendo que ela foi com uma excursão da escola,
quando houve a inauguração do primeiro fast food dessa cadeia aqui em Recife, imagine que a escola, naquele tempo, há, sei lá, 30 anos atrás, organizou uma excursão. Os pais pagaram e os filhos foram para um fenômeno, como se vai hoje para o Cais do Sertão, fazer uma visita cultural, foi para essa cadeia de fast food e isso ficou marcado. Então, aquilo foi tão importante que está gravado no inconsciente daqueles pais, que eram crianças naquele tempo. Então, meio que mais ou menos, eles não conseguem achar tão mal assim. Já está chegando, graças a Deus, uma geração de pais agora, a gente já percebe, muito conscientes. Então, os filhos ficam sem introduzir o açúcar, tomam suco de limão sem açúcar, de acerola, de maracujá. Então, a gente já percebe e precisa ter cuidado para que essa conduta também não seja tão extremista. Porque aí vai afastar, quando as crianças provarem o doce, do açúcar e etc., eles vão negar os pais e vão aderir ao lixo. Então, é preciso ter muito tato, muita consciência, muita serenidade nessa proposta. Quando se trata, né, de colesterol alto na infância, pelos mesmos riscos, doutor, de AVC, de infarto também, a criança pode ter isso? Ou na criança não tem esse risco em potencial? Veja, uma oficina jovem, um organismo jovem, tem uma taxa de metabolismo diferente da nossa. E é claro que os excessos podem prejudicar, mas os mecanismos compensatórios do organismo estão a todo vapor. E a criança, pelo menos no padrão do que eu conheci, que eu vou me usar como referência, a criança tinha uma tendência, como o Cristiano lembrou alguns anos atrás, de brincar, os folguedos infantis eram envoltos com atividade esportiva. Então isso era um estímulo para a prática de exercícios regulares, né? As crianças hoje têm um hábito diferente, de ficar atrás de um equipamento eletrônico, guardando aí horas de atenção a esses equipamentos. E entra o padrão alimentar americano, que foi difundido pelo mundo, o fast food, I'm happy, tá certo? Então, nessa hora, você substitui uma alimentação possivelmente saudável, que deveria ser uma orientação direta dos pais. E aí vem o exemplo. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço e não funciona. Teria que ser, faça o que eu digo e veja como eu estou agindo. E aí você, além de dar uma substituição alimentar muito ruim, você deixa a criança sedentária e o Brasil já está com uma população enorme de crianças obesas. Para você ter uma ideia, eu tive um paciente mais jovem e faleceu com infarto, ele tinha 31 anos de idade. Muito jovem, né? Muito jovem. Só que você vai ver a retrospectiva da vida dele, é como se ele tivesse trabalhado para ter isso e o pior de tudo, pagou por isso. E não pagou barato. Entende? Então, assim, há sim a possibilidade direta de orientar desde cedo as crianças para que não desenvolvam, sobretudo se os pais têm uma interferência genética. A dislipidemia familiar Ainda é um piora. fator que você não trata com cirurgia, com bisturi, não trata. Você vai acordar a sua tendência genética ou muito mais cedo ao longo da sua vida, ou um pouco mais tarde. Claro que ninguém foge à carga genética do DNA. Está lá na sua carga genética. Entretanto, você pode trabalhar mais intensamente com os fatores de risco cardiovascular que são modificáveis. Você pode evitá-los. Essa questão da criança é que existe hoje já bem estabelecido as doenças de adulto, mas que começaram lá na infância. Então, esse paciente de 31 anos, ele tinha 31 anos cronológicos, mas ele devia ter 60, 70 anos de organismo, porque ele envelheceu o organismo dele, ele acelerou. Eu faço a comparação com um carro, né? A gente teve aqui durante muitos anos o Uno Mille, né? Então, era aquele uninho, simplesinho, né? 2 portas, sem ar-condicionado. O objetivo dele era andar. E ele andava. Agora, você pegar um carrinho desse e torna ele um táxi, ele não vai aguentar. Então, é preciso que, para cada demanda, para cada carga, para cada organismo, você dê a carga que ele consegue suportar. Então, e o pior da criança tanto tem a questão da doença do adulto, que começou na infância, como tem a doença do adulto que se manifesta na infância, que isso é
mais grave. A diabetes tipo 2, eu brinco que eu, quando me formei, aprendi que tinha diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Era diabetes da criança e diabetes do adulto. Isso está fora, porque tem a criança que está com a diabetes do adulto já. Então, isso aqui é o mais doloroso para a gente. E tem a questão de a criança estar aprendendo. Então, ela aprende o que presta, mas aprende o que não presta. Ela é um HD livre. Ela é um celular virgem, não tem nenhuma foto. Você sai botando tudo dentro. Então, você manipula a criança, para o bem ou para o mal. Ok. Sobre o assunto, muita gente tem dúvidas. Temos muitas participações aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho vamos começar a repassar essas perguntas. Mas antes, as pessoas usam também a internet como fonte de pesquisa, acessam a internet, tem verdades que ajudam a compreender melhor o assunto, mas também tem muitos mitos. Então, para deixar você que está em casa bem informado, vamos mostrar algumas afirmações e os convidados irão nos ajudar explicando, né, se é mito ou verdade o que diz aqui a primeira informação. A prática de atividades físicas ajuda a controlar também as taxas de colesterol. É mito ou é verdade? Atividade física. A verdade absoluta, né? Acho que essa é irrevogável, né? Essa nunca vai cair de moda. Uma das melhores condutas para combater a baixa do HDL colesterol, do bom colesterol. A atividade física se relaciona diretamente com o aumento do HDL colesterol. Para se entender fácil, você está com acúmulo de gordura, você faz exercício, você queima o colesterol e os triglicerídeos também, que são outra fonte de gordura, outra forma bioquímica de gordura, e são também aterogênicos. E o que é que a gente poderia dizer para quem está em casa? Quais as atividades que ajudam a controlar a taxa? Aeróbica. Atividade aeróbica regular, depois de uma avaliação cardiológica primária, para se descartar qualquer doença associada que limite a prática de atividade física. Tá certo? Então, fazer com regularidade depois da avaliação cardiológica. E principalmente uma atividade física prazerosa. Sim. O que a gente mais entende é que as pessoas vão movidas pelo medo, por um fato ou por outro, mas elas não perseveram. Então, escolher atividades aeróbicas, eu volto para aquela minha teoria que existe o bom, o ótimo e o possível. Comece pelo possível. Então, comece se movimentando, comece fazendo o que mais, obviamente, a avaliação cardiológica é extremamente importante. Né? A gente conhece vários casos de pessoas que descobriram nessa avaliação casual algumas alterações que são congênitas e que nunca tinham se manifestado. E quando a gente faz uma atividade física, a gente faz muito esforço para o coração. É coração e pulmão, né? São os dois órgãos que regulam o nosso fôlego na atividade. Então, mas precisa começar com o que gosta. Não adianta a pessoa ir fazer uma atividade física que odeia. Isso já não vai fazer o bem que a gente esperaria que fizesse, mas tem que fazer. Próxima tela, vamos ver se é mito ou se é uma verdade. Para ter saúde é preciso excluir todos os alimentos com colesterol da dieta. Mito ou verdade? Isso é mito total, né? Até, isso é mentira. Isso é uma inverdade. Né? A gente sabe que, por exemplo, um biscoito recheado, ele não tem colesterol. E ele é um dos maiores venenos. Porque ele tem um tipo de gordura que impacta nesse colesterol sanguíneo. Então, não é o colesterol do alimento não se transporta efetivamente para um acúmulo no colesterol sanguíneo. Não é assim o processo. O problema existe uma mudança metabólica que favorece esse acúmulo desse colesterol nas artérias. Não é exatamente assim. Senão o ovo não teria sido banido. Não teria sido agora perdoado. Né? Porque o ovo é um dos grandes... vilões, né? Um dos alimentos que tem maior concentração de colesterol. E agora, eu estava, inclusive, num congresso de diabetes nos Estados Unidos, quando os pesquisadores pediram perdão publicamente. Na comunidade, ela era uma comunidade de pesquisadores e aquilo me chamou muita atenção. Eles dizendo assim, o quão ruim foi para toda a sociedade eles terem sustentado essa ideia de que o ovo fazia mal para a saúde. Na realidade, existe uma flutuação com as pesquisas científicas muito grande. Hoje se fazem as diretrizes, para dar uma diretriz de conduta para cada um. Essas diretrizes sofreram ajustes nos seus valores. Hoje são mais rigorosos os níveis
contenção de colesterol, sobretudo para pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular ou são diabéticos. Ou tem familiares, né? Tem Ou história familiar, familiar. como a gente disse antes, é muito importante você pontuar isso. Só para citar, que eu não citei antes, o colesterol é tão importante que ele, inclusive, participa da síntese de todos os hormônios que nós produzimos no organismo. Daí a sua necessidade. Inclusive, eu conheci 2 pacientes que têm uma síndrome de nascimento, uma síndrome congênita, por não produzir o colesterol. Então, são duas... é uma síndrome rara. Enzimático, né? Enzimático, porque o organismo não processa o colesterol. Então, essas crianças precisam, na dieta delas, depois que descobre, porque elas começam a ter alterações neurológicas, elas ficam com um certo retardo comportamental e neurológico, e elas precisam, os pais compram gema de ovo em pó. Então, assim, são 20, 30 gemas de ovo por dia. E se fosse o alimento mesmo, não se conseguiria comer. Então, para as pessoas entenderem como o colesterol é indispensável. Essas crianças, quando foram dosadas no primeiro momento, elas tinham perto de 1 ano e as duas, coincidentemente, chegaram no consultório, uma muito próxima da outra. E elas têm uma alteraçãozinha de face bem característica, eu vou dizer assim, parecido com a síndrome de Down. Quem conhece um Down reconhece todos os Downs. Essas crianças têm mas elas são tão raras que muito dificilmente um profissional pega 2, 3 casos da mesma alteração. E elas tinham 20 e pouco de colesterol no sangue. Pois é. Então não pode. Não pode achar o colesterol um grande inimigo. O inimigo é o hábito alimentar. Errado. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre o colesterol, né? Estamos falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Colesterol ruim. Quais as consequências também desse nível elevado do colesterol para a nossa saúde e para o nosso coração, doutor. Vamos começar já esse bloco do programa explicando para quem está em casa. Quando a gente não tem, né, essa preocupação em manter equilibrado esse nível, né, do colesterol, o que é que pode impactar no nosso coração? Quais as consequências? Vou falar 2 palavras. Infarto do miocárdio. Falei 3. Para especificar que o infarto e o acidente vascular cerebral, como você citou no início da matéria, são as 2 consequências mais perigosas e que dão uma péssima qualidade de vida quem sofre, quem passa por isso. Eu lembro aos ouvintes que a nossa vida foi toda assistindo um filme que se repete, apesar de todo o trabalho, de todo o empenho, de todo o esforço, da parceria com profissionais da nutrição, não é? Outros colegas da área de saúde trabalhando intensamente com essa ideia de fazer medicações para reduzir o colesterol, mas, como você bem disse no início, os níveis ainda da ocorrência da doença cardiovascular são assustadores. Matam mais do que todas as guerras que já ocorreram no mundo até hoje. E o pior de tudo, Valdir, isso aqui parece que vai continuar assim, porque as pessoas não se modificam, sabe? Não mudam o seu hábito. Então, o colesterol alto, ele vai dar lá um infarto. O coração, uma vez infartado, aquela região não mais se cicatriza. Assim como o cérebro, uma vez você tendo o derrame cerebral, a isquemia cerebral, a hemorragia cerebral, ficou lá. Você pode tratar, a depender das características pessoais de cada paciente, você trata da de um jeito ou de outro, mas as sequelas e consequências, quando não matam, deixam você com alto grau de limitação. Aí eu tenho a preocupação em fazer atividade física, também me alimento de forma mais saudável possível, né? Estou ali no possível da alimentação saudável, mas eu não sei como é que está o nível do meu colesterol. Tem algum exame específico que eu posso pedir ao médico que ele me receite, né, para que eu faça... Exames bioquímicos, exames laboratoriais que devem ser feitos, de preferência, evitando-se no mínimo 24 horas de atividade física extenuante e a não ingestão alcoólica por 3 dias. O ideal seria você fazer isso com as 12 horas de jejum e fazer seu exame pelo período da manhã. Um fator interessante de observação da população é o seguinte, o ganho de peso, porque na verdade o sangue eu visualizo
como sendo o transporte, as ruas de uma cidade, e por ali tudo circula. Tudo que presta e tudo que não presta. Os nutrientes, né, o sódio, o potássio e todos os minerais, tudo circula pelo sangue, vai de um órgão para o outro, sai do intestino, né, a gente come, então, boca, esôfago, estômago, intestino. Do intestino, por uma pele, uma membrana, né, que é a mucosa do intestino, passa do tubo intestinal para, eu brinco, que aí é que entra de verdade no organismo, que vai para o sangue. Né? Então, absorve. Dali, aquele sangue do intestino é um sangue riquíssimo de tudo. Então, ele vai ser distribuído, ele vai circular por todo o corpo, né, da ponta do cabelo até a ponta do pé, pelos veias, artérias, arteríolas, né, enfim, os diâmetros vão diminuindo. E o problema é que o colesterol é uma gordura, como toda gordura, ela é leve. Se você bota água e gordura num vaso, a gordura sempre vai estar em cima. Como eu falei da feijoada no outro bloco, a gordura vai estar ali em cima. Então, quando o sangue passa na veia, ele passa correndo, né? A gente não chama corrente sanguínea, então ele passa numa velocidade. O que é leve tende a ir para as bordas, por isso que muito colesterol tende a circular nas bordas e tende a grudar, feito chiclete, na parede do vaso. Aquilo, quando cola, é como um chiclete que cola no tecido. Você tem uma roupa de malha, colou um chiclete, ela não vai espichar mais ali. Então, quando o sangue vem com a força que o coração bombeia, ali fica colado, parado, como se fosse seco. Eu estou falando sempre numa linguagem muito simples mesmo, para poder ficar entendível. E ali, quando aquela veia ou artéria que era para expandir, ela não vai expandir. Então, isso é um tipo de explicação. Fora a questão de que aquela placa de gordura que está colada lá, e às vezes ela está, eu vou brincar assim, por dentro, até às vezes o paciente faz um cateterismo, que é quando o médico vai circulando por dentro com a câmerazinha e olhando, ele não tem nada. Na semana seguinte o paciente teve uma trombose, uma embolia ou sei lá o quê. Por quê? Ali tinha uma bolsinha de gordura que não estava visível pelo cateterismo, mas aquilo rompeu e essa gordura foi com toda força. Então, é preciso que as pessoas entendam que se eu tenho gordura no meu corpo, eu estou mais gordo, eu estou com gordura abdominal, muito provavelmente minhas veias estão com mais gordura, meus órgãos, meu fígado está com mais gordura. Então, eu não só estou com gordura na barriga. Como eu digo que esteticamente ninguém gosta da barriga, vale a pena pensar na barriga como um ponto de partida para você evitar esse erro, porque uma coisa vai se somando à outra. Então, come mais massa. Houve uma relação da circunferência abdominal com um aumento do risco de doença cardiovascular. E apenas complementando um pouco, Cristiana, me permita comentar que a placa, ela se organiza dentro da luz da artéria. É como se você fosse comparar um cano d'água da sua casa que obstruiu. Ele estoura. Aquela placa está lá organizadazinha, um belo dia o sangue não consegue passar, porque a placa que estava organizada, ela rompeu e joga aquele lixo todo dentro da artéria, entope a artéria. Para ficar bem claro, como eu disse, feito um cano, uma linguagem simplificada. Um cano que entupiu. Então, alguns remédios podem ajudar, mas não vai ser nada como era antes, entende? Então, assim, você tem, o quanto antes, que lembrar que isso também pode acontecer com você. Você vai envelhecer, você vai perder o ritmo do seu metabolismo, mas você pode tentar se cuidar um pouco mais. Manter a artéria mais flexível com atividade física, né? Não é só para queimar a gordura, mas também para manter o tônus muscular, né? O tônus respiratório, né? A questão da oxigenação cerebral. Então, o envelhecer, porque como eu estava ouvindo ontem uma pessoa dizendo assim, a gente quando terminar aqui essa matéria, todo mundo aqui já vai estar mais velho do que quando a gente entrou. Só que a gente não tem a percepção. É como o crescimento de uma criança. A criança quer que a gente toda semana perceba que ela cresceu. E eles não é assim. Por isso que estatura a gente só mede no máximo de mês em mês. Não antes de mês em mês. No mínimo de mês em mês. Porque toda semana cresce, todo dia cresce, toda noite cresce. Mas a gente não tem uma percepção visível. Então, as pessoas não percebem que estão envelhecendo. Não é opcional envelhecer, né? Não é. Depende. O tempo é surdo, né? Você chama ele, mas ele passa sempre. Não tem jeito. Vamos incluir mais pessoas aqui no nosso bate-papo. Tem muita gente participando através do nosso WhatsApp. Muitas dúvidas e a gente vai começar a repassar essas perguntas.
Tânia Mello, que mora no bairro da Boa Vista. Ela diz que está gostando bastante, né, do assunto e dos convidados. E ela fala que tem um filho com necessidades especiais e sempre ela está levando ele às terapias. E queria tirar uma dúvida. É verdade que conforme a pessoa vai avançando, né, de idade, o colesterol vai aumentando, essa taxa, esse nível vai aumentando? É verdade ou não é? É verdade, sim. Ocorre uma modificação do ritmo metabólico basal, como a gente chama. A pessoa vai envelhecendo, ela tem todos nós temos um gasto energético basal. Você está aqui sentado, você está perdendo calorias. Tanto é que você vai sentir fome em determinado tempo do dia, porque o seu organismo necessita de novas calorias para manter a máquina funcionante. Então, ocorre na idade uma lentificação, né? Mas especificamente ao filho dela, não sei a idade dele, ela não citou, e qual necessidade especial ele apresenta, se existiria associado alguma doença metabólica que pudesse favorecer o aumento ou dificuldade de locomoção. Ou dificuldade de locomoção, a vida sedentária plena, por alguma alimentação alimentar, maior. que é muito comum na criança especial. Então, muito bem lembrado. Então, tem vários fatores. Agora, o fato é o seguinte, tanto é que quando a gente vê os exames de criança e os exames de adulto, os níveis são diferentes. E a interpretação, e cada caso é um caso. Então, uma criança que anda, que mexe, que pula, que corre, que faz e acontece, ela tem um consumo energético diferente. A gente já tem um olhar diferente de uma criança que tem algumas limitações e, enfim, eu diria para ela que acalme o coração, porque ela já tem muitas angústias, muitas preocupações, né? Ter uma criança com necessidades especiais não é fácil. Então, que é mais tranquilo que ela esteja bem e que ele esteja bem. Diz para a Tânia que ela também, a criança tem necessidade especial e ela tem uma mãe especial. Então ela vai saber muito cuidar bem muito lembrado, bem. mais do que especial essa mãe. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: o ômega 3, ele é ruim para quem tem diabetes? Não, ele é bom. Ele é bom? Então vamos para a próxima pergunta. A dúvida agora é do Levi, tem 59 anos de idade, é hipertenso, pesa 120 quilos também, está muito sedentário por motivo de um acidente que ele sofreu e ainda anda com dificuldade, né, por conta do acidente. O que eu devo fazer para adaptar a uma atividade física? Qual a alimentação adequada também para que eu possa perder peso? Por favor, me ajude. Ele deve estar com o índice de massa corporal aumentado. Ele não sei a altura dele. Né? Só falou... Então a gente avalia indiretamente e provavelmente esteja aumentado o índice de massa corporal dele. Eu costumo dizer que nenhuma pessoa acima de 100 quilos tem peso equilibrado para a altura. A não ser que seja muito alto. Mas mesmo assim, é preciso ser um atleta no mínimo muito... sobrepeso. 20, E esse, como ele está inativo, tá certo? De forma plena, a sugestão que eu daria é, primeiro, ver se há condições de recuperação da limitação funcional. Se não houver, de jeito algum, eu lembro que hoje as atividades feitas em água limitam muito a dor e o excesso de peso. Isso eu digo por vários pacientes que trabalham com hidroginástica, Waldson, e com a natação propriamente dita, com grandes benefícios. Grande benefício se praticar com regularidade. E com uma orientação interessante para poder... Porque é aquela história, se ele não se movimentava, a água ela tem uma resistência maior do que o ar. Então, aparentemente, é uma atividade física tola. Se assistir uma aula de hidroginástica, parece que a pessoa está ali brincando na piscina. E, na verdade, ela está fazendo uma atividade de esforço. Então, e é outra coisa, se ele está sedentário e ele começar a se movimentar dentro da água, ele já mudou a condição dele. E talvez ele sinta com isso motivação. Se ele se sentir melhor, tá certo? Deve perder peso. Inicialmente com certo grau, um pouquinho mais rápido e depois é mais lento. Mas diga a ele que persista. E que procure realmente um nutricionista que possa orientar. Porque 70% do emagrecimento permanente é provocado pela mudança na alimentação. E mudança na alimentação não quer dizer que ele agora vai fazer um regime de fome. Ele precisa adaptar, ele precisa identificar quais são os erros que ele está cometendo na dieta que ele pode modificar. Hoje é uma grande ferramenta, o nutricionista ao lado da gente. Mas eu costumo dizer que ferramenta, entenda, um profissional da nutrição. Não é? A gente tem hoje
uma coisa a lembrar aqui, ninguém precisa de dieta, mas todos precisam de reeducação alimentar. Todo mundo precisa comer. Reeducação alimentar é o que a gente precisa. Não adianta 1 mês, 2 meses de dieta, não adianta. Se você se reeducou, então você mantém aquele padrão, depois de 1, 2 meses, 10 anos, você procura manter aquilo. Próxima pergunta agora do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber se 1 hora de caminhada com alimentação balanceada é um bom começo para evitar um nível de colesterol alto e um futuro AVC? Certamente que sim. Excelente começo. Não sei se ele tem condicionamento para fazer 1 hora. Cuidado com as dores musculares, articulares, para sobrecarga funcional. Que é outra coisa, Waldson, me permita comentar esse parênteses, que às vezes a gente vê, as pessoas chegam com muita sede ao pote, aí vão correr e tem uma lesão. Bom, essa lesão gera uma nova parada, um período longo de recuperação, e a pessoa perde o ritmo. Então, é bom ir devagarinho, porque você encontra muita gente com lesão de joelho, coluna, tornozelos, entre Principalmente outras. se a atividade física não tiver um sapato adequado, né? Precisa ter um amortecedor adequado no sapato. E se não tiver orientação, porque aí as pessoas andam errado. Quando você está caminhando na Jaqueira ou na Avenida Boa Viagem, na praia, em qualquer pista dessas, que você vê as pessoas andam muito errado. Elas andam com passadas erradas, andam com os pés abertos, tem uma pisada muito equivocada. E isso interfere no eixo de equilíbrio da coluna e daqui a pouco gera uma dor, né? E aí isso como o Dr. Roberto falou, isso realmente pode gerar um trauma muscular. E dependendo da idade, isso foi pior do que o que da pessoa sedentária. Eu aproveito a chance para lembrar o horário, não é? Porque às vezes o pessoal vai, como eu já vi, eu preciso citar esse exemplo, senão eu não vou dormir direito hoje se eu não falar que eu já vi uma pessoa às 11 horas da manhã correndo na praia com a capa de chuva. Pelo amor de Deus. Imagina. A quantidade de eletrólitos, pelo suor, você perde muito líquido corporal. A gente é 70% água. Então a gente tem que se respeitar, se reidratar e escolher um horário mais adequado. Não é à toa que as academias com a alternativa do exercício fora da exposição solar intensa, que o nosso sol aqui é um sol para cada um. É muito forte. Então, você vai sair daquela exposição, você pega o horário, ou então um sol cedinho, né, da manhã, ou na academia com a proteção. Mas isso que ela disse do preparo, do tênis adequado, da roupa adequada, tudo é fundamental. Outra participação da Alessandra, que mora em Água Fria, está dizendo que está gostando bastante das explicações dos convidados. Uma curiosidade, a caminhada, né? Ela ajuda a controlar o colesterol, a gente falou que é muito importante, né? Ajuda sim, né, doutor? E a outra dúvida, ela pergunta o seguinte, a sobrinha dela de 5 anos, ela gosta muito de suco de maracujá. E ela não quer beber outro tipo de suco. Isso pode fazer mal a essa criança? O cuidado com o suco de maracujá é a quantidade de açúcar que precisa colocar nele. O suco de maracujá é ótimo. E ela pode começar a botar assim, pequeníssimas quantidades, eu digo até assim, sei lá, quadradinhos pequenos de outra fruta junto com o suco do maracujá, que aí lentamente vai modulando um pouco esse paladar. Mas o grande perigo do suco de limão e do suco de maracujá, que são sucos muita água e pouca polpa, são sucos aguados e azedos. E pedem, na nossa cultura de cana-de-açúcar, muito açúcar. Então, essa criança pode ingerir uma quantidade grande de açúcar por causa do suco que ela está tomando. Essa é a consideração que eu faço. Outra pergunta agora da Lourdes, ela quer saber se o azeite, ele é bom para o colesterol? O azeite é uma gordura excelente, né? Existe aquela coisa de que, isso é um ponto interessante dela falar do azeite, que aí vai me fazer falar daquela história, um mito que existe, que o azeite extra virgem, quando ele é aquecido, ele faz mal. Não. Azeite extra virgem, ele perde ele é um azeite excelente, ele é uma gordura natural excelente. Melhor do que o azeite normal. Ponto. Agora, ele extra virgem aquecido vai perder esse diferencial. Então, você paga mais caro por um produto e você não vai ter o valor agregado daquele produto, porque quando você aquece um extra virgem, ele vai perder aqueles princípios ativos que fariam bem, mas ele não vai fazer mal. É diferente. Porque as pessoas não vale nada, não. Você gastou por um produto, então não vale a pena ter azeite extra virgem do lado do fogão. Para a cozinheira usar no preparo, usa um azeite mais barato
E para a salada, para botar em cima do alimento finalizado, aí você usa um azeite melhor. Que aí você vai ter o valor agregado das propriedades do azeite extra virgem. Outra participação, a pessoa não se identificou ainda, mas pergunta o seguinte: ela afirma que já teve um infarto, mas não teve obstrução arterial. Estava com 450 de triglicerídeos, estava com a vida sedentária, ingeriu muita massa e o coração dela estava funcionando 37%. Vai fazer um novo exame e há possibilidade do coração voltar ao normal? Seria necessário a gente ver o resultado dos exames, examiná-lo com atenção, para responder de forma mais adequada. Entretanto, as informações já dão a diretriz do problema, que não me parece ser simples, sobretudo se ele continua ainda com triglicerídeo alto. Ou seja, é uma situação urgente, uma conduta, a modificação de estilo de vida aí já deveria ter sido feito ontem, não é? Então, se ele não mudou, se não corrigir essas taxas, talvez ele não faça só mais um cateterismo. Ela disse que a telespectadora era do sul do país, agora está morando aqui no Nordeste, né? E está conseguindo se alimentar com mais frutas, verduras e legumes. Ótimo, né? Tem que aproveitar a nossa região. E precisa realmente fazer uma avaliação do cardápio, né, do hábito alimentar, para identificar, porque essa taxa de 450, ela é muito... modificar o colesterol sanguíneo com a dieta é mais difícil do que modificar o triglicerídeo. O triglicerídeo é uma taxa que responde muito rápido a uma mudança boa na dieta. Então, e como o triglicerídeo impacta, um triglicerídeo de 450, imagina o que é um sangue gorduroso. E tanto é que, às vezes, o laboratório, dependendo da taxa do triglicerídeo, ele mesmo já diz sangue lipêmico, ele já diz que... quando tira o sangue, ele já não é tão vermelho quanto é um sangue sem esse teor de gordura. Então, que ela procure com urgência mesmo, assim, com urgência, que quer dizer com decisão. Ela precisa tomar a decisão de que ela ainda pode conduzir a vida dela. E existem medicações. Ela não citou aí, parece que não citou medicações para triglicerídeo elevado, né? Então você pode ter, inclusive, as duas substâncias aumentadas, o colesterol e o triglicerídeo elevado. Ela falou, doutor, licença, desculpa interromper, ela fala da vastatina, é uma medicação? Que ela é quer remédio saber mais se é uma bomba relógio e aumenta a glicose. Não, veja. A estatina, como a gente chama, muito importante a pergunta que você está fazendo no programa. A estatina é uma ferramenta terapêutica valiosíssima. E não existe só hoje a simvastatina. A simvastatina foi o primeiro sal que surgiu. Uma medicação que mudou o perfil bioquímico dos pacientes chamados hipercolesterolêmicos, com o colesterol elevado. Depois da simvastatina já surgiu a rosuvastatina, a atorvastatina, hoje a pitavastatina, que são drogas novas e com muita potência. Então, quando bem indicado, quando bem tolerado pelo paciente, ele associa atividade física e equilíbrio e reeducação alimentar ao tratamento terapêutico, medicamentoso, a gente consegue um resultado fantástico. Mas desde que você consiga aliar todas essas necessidades. Nada evita a mudança na alimentação, no estilo de vida. Nada. Eu até uso a palavra seguinte: remédio quer dizer, ele remedia o problema. Ele não resolve o problema. A não ser quando é um remédio específico de uma situação específica. Mas, em geral, esses remédios de hipertensão, ele remedia, mas não vai deixar de mudar o comportamento. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Tem um recado para dar você que está em casa. Na verdade, é uma excelente notícia, principalmente para as pessoas que moram na cidade do Paulista e toda a região. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na rua Brás Marques de Pinho Seabra, número 702, na antiga Rua das Mangueiras, bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva, você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Também tem lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Então, venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil. As roupas da Lady Eva são para você
que tem bom gosto. Isso mesmo, a Lady Eva sabe como você se veste. Na Lady Eva Moda Evangélica tem muitas variedades. Agora a Lady Eva chegou na cidade do Paulista. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber né, sobre alguma oferta, pode ligar para a Lady Eva no 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva Moda Evangélica, e com esse recado a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos aqui conferir, né, as oportunidades para hoje. 3 vagas para operador de caixa, 3 oportunidades, exigência, que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário, 3 vagas para operador de caixa. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem 10 vagas para técnico de enfermagem, 10 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.023 é o salário, são 10 vagas para técnico de enfermagem. Vamos conferir juntos agora mais 4 vagas para vendedor porta a porta, 4 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.100 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. E a você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui com o programa para responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, deixou sua pergunta sobre colesterol. Vamos conferir aqui e responder a sua dúvida. A primeira pergunta é da Conceição Barros, ela que mora em Olinda, tem 76 anos e ela quer saber em que nível o colesterol é considerado alto. Conceição Barros de Olinda, 76 anos de idade. O colesterol total, ele não deve ser a referência maior. E sim o colesterol LDL e o colesterol HDL. Em média, para mulheres, o colesterol HDL em torno de 50 já é considerado um bom nível. Acima de 45 já é satisfatório. 45 até 50 está no nível bom. O LDL, se você não tem doença cardiovascular, em torno de 100 ou abaixo disso é padrão ouro, até 130 satisfatório, e em 160 ou acima já é um nível preocupante. Mas se for diabético, Waldson, o ideal seria o LDL em torno de 70. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Jailton Barbosa, do Recife, que tem 54 anos, quer saber se o queijo coalho, né, é ideal para quem tem colesterol alto? Como deve ser consumido o queijo coalho? 2 perguntas diferentes. Primeiro, como deve ser consumido? O queijo coalho é um produto artesanal. Então, ele tem um nível de contaminação microbiológica alto. Por isso, ele deve ser consumido sempre assado. Quando eu digo assado, que a gente chamaria de frito, quando a fritura, o nome fritura na linguagem de nutrição e de gastronomia significa você coloca uma gordura, aquece aquela gordura e você coloca o alimento depois em alta temperatura. Não é isso que a gente deve fazer com queijo de coalho. A gente pode colocar o queijo de coalho numa panela, na temperatura, uma panela antiaderente, claro, é melhor, numa temperatura intermediária do fogo, a chama intermediária, para poder ela aquecer o queijo, derreter aquela gordura e vai fritar o queijo na própria gordura do queijo, que vai derreter. Não tem queijo que você coloque que não derreta, é exposto à temperatura. E principalmente assado o queijo dos dois lados, isso é um ponto. O queijo ele não é ideal para quem tem colesterol alto, mas ele não precisa ser banido de quem tem um colesterol alto. Então, não é porque existe aquele mito de queijo branco e queijo amarelo. Acho que foi por isso a pergunta. Então, não é porque ele é branco que ele é um queijo
sem gordura. Ele tem gordura, sim, mas o problema do queijo coalho é que, às vezes, as pessoas consomem uma quantidade grande. E quando você vai comprar o queijo de fatia, a quantidade é mais regrada. Então, a dose de gordura que você vai ingerir, às vezes, no queijo mussarela, pode ser menor do que o que você ingere no queijo coalho. Porque você acaba comendo muito mais queijo no coalho do que no mussarela. Então, se ele é ideal, não. Mas não precisa ser proibido. Vamos à próxima pergunta? Vamos ver de quem é a próxima dúvida. Jair Galvão, do Jordão Alto, tem 47 anos. O Jair quer saber o seguinte: o fato de ingerir comidas menos oleosas já garante que eu não tenha um colesterol alto, ou é indicado realmente parar de comer essas comidas oleosas? Não, Jair, primeiro você não tem garantia, né? Porque primeiro, do mesmo jeito que o Dr. Roberto falou, que a gente precisa do colesterol, a gente também precisa da gordura dos alimentos. Então, essa ideia de que eu vou comer um alimento totalmente sem gordura, é bom? Não. É preciso saber que gordura e que tipo de alimento. Então, os alimentos cozidos, eles podem ter um pouquinho de gordura adicionada, botar um pouco de óleo, de azeite, não tem problema, do leite de coco, tá certo? Agora, então, o fato de ingerir comidas menos oleosas não garante nada. Porque você pode ter uma doença, uma predisposição genética de ter um colesterol alto. Então, você vai comer gordura menos oleosa e você vai ter um colesterol alto por outra causa. Agora, o indicado é parar de comer? Não é indicado parar de comer. O indicado volto a dizer, procure um nutricionista para equilibrar a sua alimentação. Porque são muitas dúvidas. Eu não posso nem lhe dar tantas dicas porque não conheço, não estou de frente para a pessoa. Mas não é a gordura geral que faz mal. Às vezes a pessoa não percebe que, por exemplo, um biscoito wafer, ele é muito mais gorduroso do que um bife de panela. Então, e a pessoa não visualiza, porque ele é sequinho. Tem um vídeo que eu queria recomendar para a população assistir, que é muito além do peso. Ele é um vídeo, um documentário sobre obesidade infantil, mas se vejam naquelas crianças, né? Porque tem muitas pessoas que são adultas, mas têm hábitos alimentares totalmente infantis. Então, esse vídeo, ele vai mostrando, uma das coisas que eles fazem é, pegam uma pessoa, um saco de batatinhas, assim, esse aqui tem gordura? Não, é bem sequinho. E aí mostra, num copo de óleo, quanto de gordura tem naquela embalagem, a pessoa toma um susto. Então, é muito além do peso. O nome desse documentário está disponível na internet. Eu acho que é muito interessante, é brasileiro, inclusive. Vale muito a pena assistir. Vamos aqui à próxima pergunta, vamos ver de quem é a outra dúvida. Messias de Albuquerque, de São Martim, tem 63 anos, quer saber o seguinte: ele diz que tem o colesterol alto e come de tudo. Gosto muito de feijoada, dobradinha, entre outros. A médica não passou nenhuma dieta. Posso ter algum problema no futuro? Eita, doutor Roberto, escutar isso aqui. Olha, gosta de feijoada, dobradinha? Eu diria para o Messias, né, que o risco dele ter um problema no futuro é muito grande. E causa um pouco de surpresa o fato dela não ter dado uma orientação adicional. E se o colesterol é alto, eu repito, seguindo as diretrizes, né, brasileiras e americanas de cardiologia relacionada às dislipidemias ou distúrbios do colesterol, eu acho que se o doente tem um nível elevado de colesterol e se ele é hipertenso, obeso, fumante, o risco adicional de doença cardiovascular é muito alto, ele tem que considerar não só a dieta, mas fazer também medicação. Aí por onde ele começa, né? A indicação é que ele pare de exagerar nisso aqui, dobradinha, feijoada. Na verdade, veja, a feijoada e a dobradinha são dois alimentos clássicos da nossa culinária que podem ser feitos de uma maneira mais magra. Porque os ingredientes da feijoada, os ingredientes vegetais e da dobradinha são excelentes. O feijão é excelente. Aquela ideia que eu falei que gruda lá no começo, né, que absorve e tal. Então, só que eu estou deduzindo que a feijoada dele é uma feijoada clássica e a dobradinha é clássica. Porque, por exemplo, o bucho da dobradinha não é uma carne gorda, é uma carne magra. O problema é o bacon. Então, são essas gorduras adicionais. E a pessoa pode, por exemplo, temperar com poucos defumados. Tem defumados no mercado que são mais magros. Porque o gosto gostoso da feijoada não é exatamente a gordura.
é o alimento defumado que dá aquele gosto típico da feijoada ou da dobradinha. Então, você pode procurar defumados que sejam mais magros. Por exemplo, um pé de porco defumado. Um pé de porco não é gordo. Como é que um porco tem um pé gordo? Né? O porco tem pé magro. A orelha de porco é magra. Né? A orelha não é um órgão que acumule gordura. Ninguém nunca viu um obeso de orelha gorda. Alguém já viu, né? Não existe. Então, você pode buscar alimentos que sejam defumados. Então, ele vai fazer... Porque a feijoada tem a couve, né? Tem o feijão. Tem uma oportunidade, talvez, com essas orientações de Cristiana, de se conhecer a feijoada vegana. Sim. Que você tem o sabor, sem nenhum tipo de víscera, de animal, de carne, esses elementos convencionais. Pode usar uma carne magra, se quiser, entendeu? Pode usar a feijoada vegana, né? Eu acho que a feijoada vegana já é para uma pessoa de um nível mais elevado de paladar. Pegar uma pessoa que come feijoada e dobradinha comum... Mudar o hábito alimentar da noite para o dia, realmente, tem razão, né? é difícil. É difícil. É muito Então, difícil. é melhor a gente tratar com aquilo que é mais... Eu brinco, né, da teoria, o bom, o ótimo e o possível. A vegana seria o ótimo. Mas para o possível dele seria ajustar um pouco. Diminuir a farinha, diminuir o arroz, prevalecer o feijão. Ok, vamos a mais perguntas. Tem muita gente participando. Maria do Carmo de Moreno tem 66 anos. Ela diz que em 1965 ela fez uma operação e retirou o baço. Ela não come alimentos gordurosos, nem come muito sal. Como faço para preservar a saúde do meu fígado? Eu acho que eu iria adicionar que ela continuasse a fazer o que faz e não acrescentasse álcool. Porque o fígado, se produz o colesterol, ele não deveria ser sobrecarregado com o metabolismo mais exigido, né, com a ingesta de álcool. E de eu remédios, acho que ele, e de remédios não prescritos. Pois é, eu acho que ela deve seguir a orientação profissional intensa e ver a necessidade de medicações ou não. E pelo que parece, ela está sendo bem orientada, que ela mantém o que está fazendo, pelo menos. Ela complementa aqui, né? Não come frituras, pães e corantes. Isso aqui está longe da dieta do dia a dia dela. Mas ela tem problema na tireoide. Após a chikungunya também apareceu uma gordura no pescoço. Toma 12 remédios por dia. Qual a orientação? Talvez essa gordura no pescoço, se for um lipoma localizado, não tem nenhuma relação. Aí eu precisaria saber quais são os remédios que ela toma para que a gente pudesse tecer algum comentário maior. Mas se ela já não come frituras, os pães que ela diz que abomina totalmente corante, eu acho que ela deve fazer o controle da tireoide, porque o hipotireoidismo aumenta o colesterol. A baixa da função tireoidiana aumenta o colesterol. Então, seria necessário ela fazer o controle regular desse distúrbio da tireoide e seguir tomando remédios prescritos pelo médico dela. Próxima pergunta, vamos ver quem ligou para a gente, deixou a pergunta, a Iracema Santana, ela que mora em Rio Doce, tem 75 anos, ela disse que não pode fazer caminhada porque tem artrose. Qual a atividade física ideal para ela? Piscina, né? Água. Água. Também o impacto é menor, né? Hidroginástica, natação, Né? vai ser bem indicado. Outra pergunta agora da Lindomar Maria, que mora em Jaboatão, tem 52 anos e disse o seguinte: minha glicose deu 14. É considerada 14? alta ou baixa? 14, ela Não, disse 14. tá, é eu acho que tem alguma 140. coisa. 140 deve ter 140. sido. É, pode ter sido 14, 140. ela nem tá viva. Ela disse que sente muito... Hipoglicemia. Ela tá, 14 é perto da Por morte, favor, né? perdoe, Não é 14. eu acho Um que parênteses, essa- mas a gente falou tanto aqui de atividade física, Watson, que fazer atividade física sem se alimentar antes, o risco da hipoglicemia. Já participei de alguns eventos em que alguém orientou, pode fazer atividade física em jejum. Não faz isso. Hipoglicemia, vou aproveitar a deixa que ela deu pra gente para lembrar disso, que é muito importante, né? A queda da glicose mata, lesão neurológica irreversível. Isso. Então é impossível e não se deve. Você pode se alimentar de forma mais suave, comer algum alimento para não encher tanto o estômago e fazer sua atividade física. E depois você complementar com alimentação adequada, mas não ir totalmente em jejum. Eu digo que carro sem gasolina não sai da garagem. É por aí. Simples assim, não é? E o nível máximo permitido hoje para glicemia de jejum são de 99 miligramas por decilitro. Certo? Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sabe dizer qual a sua taxa de colesterol?
Das pessoas que participaram com a gente, 31% responderam que sim, que sabem qual é a taxa de colesterol. 69% responderam que não ou que ainda não. Vão procurar saber, né? Porque é muito importante fazer esse check-up, procurar o médico para ter outras orientações caso venha dar alguma alteração. Estamos agora na reta final do programa para agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Cristiana Menezes, nutricionista clínica adulta e infantil. Clínica Adulta e Infantil, considerações finais, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. É sempre muito interessante, né? Eu gosto muito desse modelo, desse programa. Acho que esse programa ele contempla esse debate, né? Essa complementação de profissionais, né? Sempre tem sido muito bom. E queria deixar bem claro para as pessoas que o importante não importa onde você quer chegar, mas importa é começar. Então, e quanto mais você vai avançando, mais as metas vão mudando. Então, comece devagar, comece se respeitando, né? Mas a gente precisa pensar que hoje a gente faz parte de uma população que pode viver 100 anos. Depende de como a gente conduz essa vida, né? Porque ninguém quer viver 100 anos sequelado numa cama ou desmemoriado. A gente quer viver 100 anos com qualidade de vida. Então, eu queria recomendar para as pessoas que comecem a olhar para si e comecem a se curtir e a se cuidar, porque a alegria pontual de uma farra de alimentação não pode durar a vida toda. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiana. Também queria agradecer ao Dr. Roberto Alecrim, cardiologista do Hospital Santa Joana. Muito obrigado pela participação, doutor. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado a todos vocês, né? A oportunidade é ímpar. Como sempre, é um momento até de lazer para a gente, porque durante uma consulta você consegue atingir uma pessoa ou duas, mas no seu programa o grau de informação vai bem adiante, né? E eu lembro o seguinte, Waldson, que hoje a especialidade médica que mais cresce no mundo, porque muita gente doente é caro. Imaginar que em 2030 teremos em torno de 300 milhões de diabéticos no mundo é assustador, porque essas pessoas vão parar de trabalhar e vão ficar precisando de cuidados. Então eu vou usar o recurso da lembrança do que os romanos diziam, né? O ser humano ele morre pela boca, pelo que fala e pelo que come. Eu acho que se você se alimenta 3 ou 4 vezes ao dia, você tem oportunidades várias de estar ingerindo substâncias tóxicas, venenosas ou não. Vai depender da sua arbitrariedade, o que você prefere fazer. Então, prevenir. Não operar o coração, não trocar o coração, não transplantar o coração. É melhor ficar com o coraçãozinho, tá bonzinho, deixa ele como tá, desde que você ganhou de pequenininho. Né? Então, fazer as atividades que a gente orienta e, sobretudo, minha gente, não procurem fazer atividade física sem orientação. Não é? É importantíssimo que você faça tudo isso seguindo orientação profissional do cardiologista, do nutricionista, no que se físico, fala da dieta, tá certo? Então, você parte desse princípio, a chance de sucesso é muito grande. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um ótimo dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!